de anunciar o Evangelho aos nossos amigos e conhecidos, também. Marcos capítulo 9, eu quero ler com vocês a partir do versículo 2 até o verso 10. Marcos 9, a partir do verso 2 até o verso 10. 6 dias depois do que foi narrado anteriormente, que foi o texto que nós lemos aqui domingo passado pela manhã, de Jesus anunciando a sua morte, a sua ressurreição. Então, passados 6 dias depois disso, de Deus, na realidade que eles estavam vivendo, no contexto próprio específico daqueles apóstolos, no momento escolhido por Deus, para que eles tivessem uma experiência terrena com algo não terreno, uma experiência temporal com algo atemporal, uma experiência natural com algo sobrenatural, e uma experiência que marcaria a vida daqueles apóstolos para prepará-los para tudo que ainda iria acontecer. É nesse sentido que eu quero dizer o seguinte: nós sabemos que a glória de Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que possamos usar para descrevê-la. Nós sabemos que diante da glória de Deus revelada com toda a sua intensidade, com toda a sua força, não adianta, não há ser humano que suporte a glória de Deus e permaneça vivo, muito especialmente depois da queda. Nós somos limitados na nossa capacidade de conhecermos e entendermos a glória de Deus por causa do pecado, e todos nós somos pecadores no sentido de que todos nós estamos limitados nesse sentido. Então,
A glória de Deus é uma coisa incompreensível e inatingível na sua grandeza e na sua infinitude. Só que é o seguinte: no nosso caminho como discípulos de Jesus, na nossa jornada como seguidores do Senhor, nós não estamos mais lidando só com as coisas terrenas. Nós estamos lidando com coisas não terrenas também. Não só com coisas humanas, mas com coisas sobre-humanas. A partir do momento em que nós entramos na dimensão do Evangelho, de relacionamento com Deus, a partir desse momento nós começamos a transitar entre o mundo terreno, que é esse mundo que vivemos, com o nosso cotidiano terreno, com a nossa experiência terrena. Só que nessa experiência terrena agora, embora não possa revelar a totalidade da sua glória, nem a imensidão da glória, porque não cabe na gente, nós só teremos acesso à glória de Deus total quando estivermos diante dele. É uma promessa que nos é feita. Mas no nosso percurso aqui há alguns rasgos, há alguns momentos, há algumas situações em que, por nossa causa e por causa da nossa necessidade, para sermos remotivados à jornada, para sermos fortalecidos, para termos a nossa experiência renovada, para que a nossa fé possa ser revitalizada, as nossas necessidades são imensas para que isso aconteça. Há um momento, ou há alguns momentos, em que Deus revela a sua glória, não da maneira absoluta e eterna como ela é, mas configurando-a para que caiba em certas experiências nossas, mas que quando passamos por elas, nós temos certeza absoluta: aconteceu alguma coisa aqui, houve alguma coisa aqui que veio de Deus, que eu não sei explicar, que eu não sei dimensionar, mas Deus, na sua misericórdia e na sua graça, por causa da minha necessidade naquele momento, veio e revelou sua glória para me alimentar e para que eu continue caminhando. Isso acontece. A grande característica desses momentos é que a gente fica sem dúvida alguma que foi Deus que passou por ali. Há outras experiências nossas, talvez religiosas e espirituais, que a gente pode até confundir com certas coisas. As fronteiras são pouco nítidas. Entretanto, há certas experiências com a glória de Deus que nós passamos e experimentamos, que a gente sai de lá sabendo: peraí, tem alguma coisa especial aqui. Isso aqui é uma ação de Deus. E não fica dúvida alguma. Essa é a grande característica desses momentos. Não fica dúvida alguma que foi Deus que agiu naquele momento. Essa experiência que os apóstolos passaram, Pedro, Tiago e João, é uma dessas demonstrações de como a glória de Deus se revela no nosso cotidiano, com certos objetivos que o Senhor tem para a gente. E é também uma demonstração de como nós, na nossa humanidade, na nossa falha, na nossa pequenez, às vezes precisamos sim que isso aconteça, para que continuemos caminhando e seguindo para o propósito estabelecido de Deus para a nossa vida. Agora, esse texto também não mostra só que a glória de Deus pode se manifestar numa experiência terrena, temporal, na dimensão em que estamos, mas esse texto também possui as peculiaridades em que essa experiência com a glória de Deus acontece. Há um contexto, há um determinado número de circunstâncias, de requisições divinas, para que a glória de Deus se manifeste e a gente possa ter essa experiência específica com ela.
Então o que eu quero mostrar para vocês é que em que contextos isso realmente acontece vindo de Deus, com que propósito, com que objetivo e como é que a gente pode absorver aquilo e usar aquela demonstração da glória de Deus para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé, para a nossa motivação para a caminhada. Bem, a primeira coisa que fica muito clara nesse texto, que precisa haver para que a glória de Deus se manifeste, em circunstâncias que precisamos ver a glória de Deus, é estarmos sendo levados por Jesus, como aconteceu com esses apóstolos. O texto começa dizendo isso. Tiago, Pedro e João, diz o texto, tomou Jesus a eles e os levou. A glória de Deus, ela se manifesta nesse contexto de estarmos sendo levados por Jesus. Jesus é que tem que estar nos conduzindo na vida. Ele é nossa referência. Ele é nosso Senhor. E quando Jesus, na nossa vida, ocupa esse lugar de estar nos conduzindo, de estar nos levando, cria-se então essa atmosfera e esse contexto para que a glória de Deus se manifeste. Por quê? Primeiro porque a glória de Deus se manifesta através de Cristo agora. O Evangelho de João diz isso. Vimos a glória do Pai manifestada em Jesus. É através de Cristo que a glória de Deus se manifesta. Então, a primeira e a mínima coisa que precisa acontecer para que uma vida tenha experiência com a glória de Deus é estar sendo conduzida por Jesus, levada por Jesus. Foi a primeira coisa que aconteceu. Para que eles tivessem aquela experiência com a transfiguração, eles foram conduzidos e levados por Jesus e ficaram lá sós com Ele. Quer dizer, comunhão íntima com Ele, comunhão pessoal com Ele. Quem quiser que a glória de Deus seja manifestada na sua vida, a primeira coisa que precisa acontecer é ser conduzido por Jesus. Jesus precisa ser o seu Senhor, Jesus precisa ser a sua referência. Fora de Jesus nada acontece. Fora de Jesus nada acontece. Foram levados por Jesus. Está aí o primeiro elemento da glória de Deus se manifestando a eles. Ficaram lá sós com Ele, a referência principal da vida deles. Depois, o que acontece? Jesus se transfigura. A palavra transfiguração significa que Ele muda de figura visual. O texto descreve que as suas roupas ficaram brancas, muito brancas, resplandecentes, dizem algumas outras versões. Então, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, não basta apenas estarmos sendo conduzidos pelo Senhor. É preciso, em segundo lugar, que nós tenhamos uma visão consciente da santidade de Deus. Porque a brancura das vestes significa na Escritura santidade. A brancura das vestes de Jesus, as vestes de Jesus resplandecentes, isso é, lá, como se tivessem sido, vem esse detalhe do texto, como se tivessem sido lavadas por uma lavanderia que ninguém no mundo conhece. Isso é símbolo da pureza e da santidade de Jesus naquele momento. Isto é, naquele momento, Jesus estava se mostrando a eles como o Deus verdadeiro, santo e puro. Ele havia falado da sua morte, e agora ele deixava bem claro: olha, não estou sendo conduzido à morte porque eu sou culpado. Eu sou puro e sou santo. Jesus não foi morto porque era culpado. Jesus foi morto porque assumiu o lugar dos culpados. Jesus não foi morto por ser pecador, ele foi morto porque assumiu o lugar dos pecadores.
Agora, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida, nós precisamos ter essa visão da santidade de Deus. Até pelo fato de que, quanto maior for a nossa visão a respeito da santidade de Deus, mais santidade nós vamos querer para a nossa vida. Não adianta que nós não teremos experiências marcantes com a glória de Deus se valorizamos mais o pecado do que a santidade. Se damos lugar mais para a impureza do que para a pureza. Na nossa vida, nós nunca seremos completamente santos. E nem nunca seremos completamente puros. Não existe isso. Nós somos seres caídos, pecadores, salvos por Jesus, resgatados por Jesus, mas ainda pecadores. Só que muda e se inverte a ordem das coisas. Antes dessa transformação do Evangelho, a impureza tinha mais lugar do que a pureza, e o pecado tinha mais lugar do que a santidade. Quando o Evangelho entra na nossa vida, embora continuemos ainda lidando com esse corpo caído e com o mundo caído, e ainda pequemos, entretanto essas prioridades inverteram. Mais presença do que o pecado tem a santidade. Eu sou pecador, diz o Evangelho, mas eu sou mais santo do que pecador. Eu sou impuro, diz o Evangelho, mas eu sou mais puro do que impuro. Isto é, no cômputo geral dos meus pensamentos, das minhas decisões, dos caminhos que eu tomo, das coisas que eu faço, há mais pureza do que impureza, e há mais santidade do que pecado. Então não há como a glória de Deus se manifestar de forma clara e perceptível em experiências pessoais para a gente, se essa inversão não aconteceu. Se eu continuo dando a minha vida lugar mais para o pecado do que para a santidade, ou para a impureza do que para a pureza, eu não vou em nenhum momento ter comunhão íntima com Deus, como eu posso ter, porque Deus, quando revela a sua glória, revela as vestes brancas de Jesus, a pureza de Jesus, a santidade de Jesus, e essa visão da santidade e da pureza de Deus a gente não pode perder. Porque é até essa visão da santidade e da pureza de Deus que nos leva a buscar uma vida mais pura e mais santa. Por isso essa visão de um Deus santo, sem pecado, e de um Deus puro, sem mácula, é importantíssima para que nós possamos viver aqui amando a santidade e amando a pureza, ainda que não sejamos totalmente puros nem santos. Então, se eu quero ter experiências com a glória de Deus na minha vida, é preciso que esteja muito claro na minha cabeça o lugar que Jesus ocupa. Ele está ocupando o meu lugar como referência. É Ele que me conduz. É Jesus que me conduz. Eu estou com Ele. Segundo, eu preciso ter muito clara na minha cabeça a ideia da santidade e da pureza de Deus. A terceira coisa que esse texto mostra é que a devoção deve ter um lugar verdadeiro, real, de destaque na minha vida. Mas tão verdadeiro, real e de destaque na minha vida tem que estar a minha solidariedade. O meu propósito de cumprir a missão que Deus tem para mim. E isso nós vemos lá quando Pedro quer ter um momento de devoção permanente. Aquele momento foi muito bom, muito agradável, vendo a glória de Deus ali. E foi uma experiência tão boa que Pedro queria perpetuar aquela experiência. Então ele pede, vamos fazer aqui 3 tempos, vamos ficar por aqui. Um retiro espiritual perpétuo. A gente aqui só participando da glória de Deus, esquece o mundo lá fora, esquece as pessoas lá fora, vamos ficar aqui. E exatamente quando ele pede isso, e o texto de Marcos é claro quando ele diz, pediu isso porque não sabia o que dizer, porque estava apavorado, quer dizer, falou a primeira coisa que veio na cabeça. No momento em que ele pede isso, tudo desaparece.
vem uma nuvem, e aí sabe o que faz? Bota o pezinho dessa gente no chão direitinho como tem que estar. E lá adiante, se você chega no versículo 14, por exemplo, que nós não lemos, mas o verso 14 diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, uma grande multidão e os mestres da lei. Que coisa, né? Acaba a visão gostosa, o momento gostoso de devoção com a glória de Deus, eles são jogados diretamente para o convívio com os outros discípulos, que tem que conviver com os outros, tem que conviver, são irmãos em Cristo, não tem por onde fugir, tem que conviver com eles. São jogados para a multidão que esperava ouvir a palavra, tem que falar da palavra para a multidão, e são jogados para os mestres da lei, que é aquele pessoal que os perseguia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, não se esconda. Não se esconda atrás da devoção. Não se esconda atrás do domingo. Não se esconda atrás do templo. Não se esconda atrás da igreja. Porque o nosso lugar mesmo é junto aos outros discípulos, junto à multidão e junto aos mestres da lei. É lá que nós testemunhamos. A glória de Deus pode se manifestar, sim, senhores, num culto como esse. E já se manifestou algumas vezes. Quantas pessoas saem de um culto certas de que foram visitadas pela glória de Deus ali. Mas ela vai visitar muito mais enquanto estivermos cumprindo a nossa missão. Porque Deus sabe que é quando a gente está cumprindo a missão, no meio dos perigos, no meio das ridicularizações, no meio das pessoas que precisam do Evangelho, Deus sabe que é ali que a gente precisa muito mais de motivação e fortalecimento. É ali que Ele vai manifestar a glória dEle, muito mais do que nos cultos. Porque a multidão está esperando. A multidão está esperando no sábado agora, na praça, no Cristo na praça. A multidão está esperando no culto do amigo. A multidão está esperando no seu trabalho. Então, eu sempre tenho dito o seguinte: a oração mais covarde que a gente faz é essa: Deus, abençoe minha família. Abençoe lá o meu trabalho. Abençoe minha igreja. É uma oração covarde, omissa, de quem não quer se envolver. Porque a oração mesmo que devemos fazer é essa: Senhor, usa-me para que a minha família seja abençoada. Usa-me para que meu lugar de trabalho seja abençoado. Você chega no seu lugar de trabalho, um ambiente carregado, ruim, se sente perseguido lá dentro, e é horrível ir trabalhar por causa daquele ambiente, está bem. Mas você é a luz do Evangelho lá dentro. Se aquilo tem que mudar, é a partir de você, não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Se as pessoas ali têm que mudar, se o ambiente tem que mudar, é pelo seu testemunho, pelo que você faz lá dentro. Então não adianta ficar orando: Senhor, muda o meu lugar de trabalho para que eu tenha prazer de ir trabalhar. Não, a oração é a seguinte: Senhor, eu sou teu servo lá dentro, eu que tenho a luz do Evangelho lá dentro, não são eles. Eu que conheço a Ti, não são eles, então usa-me para que aquilo mude. Qualquer outra coisa é covardia e omissão. Usa a minha vida para abençoar a minha igreja, usa a minha vida para abençoar meus amigos. Eu tenho que estar sempre no processo. Eu não posso ficar diante do Cristo transfigurado, numa tendinha, escondido ali em cima do monte, enquanto a multidão, os outros discípulos e os mestres da lei estão lá esperando. A minha missão não é em cima do monte, a minha missão é embaixo. A minha missão é no vale. Então, para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, eu preciso estar sendo conduzido por Jesus. Eu preciso ter a visão da santidade de Deus. E eu preciso saber que não basta devoção, é preciso querer cumprir a missão. Onde precisam que a luz do Evangelho brilhe, eu preciso fazer brilhar.
A outra coisa que acontece, ainda nesse texto, aí quando tudo desaparece e a nuvem acaba com aquela visão e tudo volta ao normal, fica uma coisa ainda pairando no ar, que é a voz do Senhor dizendo: este é o meu filho amado, ouçam-no. Há três momentos no Evangelho de Marcos onde essa frase, este é o meu filho, aparece. 2 momentos são ditos por Deus. Na hora do batismo de Jesus, Deus disse exatamente isso: este é o meu filho, ouçam-no. Na hora do batismo de Jesus, veio uma voz no céu e disse: este é o meu filho, ouçam-me. A segunda vez é aqui. De novo a mesma voz e a mesma expressão: este é o meu filho, ouçam-me. E a terceira vez em que Jesus é chamado de filho de Deus, já não é por Deus só, é por um soldado romano, na cruz, quando Jesus morre. Já é o final do Evangelho de Marcos, o soldado romano vira e diz assim: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Agora aqui nós temos de novo a expressão que Deus usou no batismo de Jesus, sendo usada aqui, apresentando Jesus e dizendo: este é meu filho, e acrescentando o imperativo: ouçam-no. Se ele é o meu filho amado, e se vocês me amam, obedeçam-no. Se ele é o meu filho amado, levem a sério o que ele ensina. Se ele é o meu filho amado, que ele seja o mestre de vocês. Se ele é o meu filho amado, sejam fiéis a ele. É isso que Deus está dizendo. Então a glória de Deus se manifesta na nossa vida quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente obedece os ensinos de Jesus, quando a gente vive o Evangelho. Não há como a glória de Deus se manifestar sem que essas coisas estejam acontecendo. Eu sou conduzido por Jesus, eu tenho a visão da santidade de Deus, eu sei qual é a minha missão, eu obedeço os ensinos do Evangelho. Esse ambiente precisa estar criado para a glória de Deus se manifestar. O texto termina, ou pelo menos a parte do trecho que lemos, termina com os discípulos discutindo, não é? Diz o texto que aí eles ficaram discutindo entre si o que significaria ressuscitar dos mortos. Jesus já havia dito que ia ressuscitar, e agora o Senhor Jesus estava preparando os discípulos para a sua ressurreição, que ele ia ressuscitar dos mortos, e eles ficaram ali perguntando o que é ressuscitar dos mortos. Eles não descobriram o que era ressuscitar dos mortos. Nem nós sabemos, porque é um mistério. Esse negócio de ressurreição, de novo corpo, como vai ser depois da morte, tudo mistério. Tudo mistério. O que a gente encontra na palavra de Deus são pistas sobre o que será isso. Pistas. Mas só saberemos realmente o que é isso quando passarmos por isso. E nem vejo tanta curiosidade de alguns em quererem apressar essa experiência. A gente espera o momento de saber, não é? Olha, a glória de Deus se manifesta na nossa vida justamente porque há mistérios, porque a gente não compreende tudo. Às vezes a gente fica desalentado com certas situações, fica entristecido, fica confuso, queria entender, mas não entende. Por que Deus responde certas orações e outras não? Por que algumas pessoas passam tantas dificuldades e outras não? Por que eu tive que perder isso? Por que eu perdi aquilo? Por que eu estou nessa situação agora? Por que eu estou lidando com essa doença? É uma teia de perguntas que vão habitando na nossa cabeça no decorrer da nossa experiência de vida e com Deus. E não há respostas para tudo. Grandes coisas do nosso relacionamento com Deus são mistérios que a gente não entende e nem vai entender. E a glória de Deus se manifesta justamente por isso. Com Deus dizendo: olha, você não pode entender, mas eu estou aqui
para dizer que, embora você não entenda, eu estou ao seu lado acompanhando você. Eles ficaram lá discutindo o que seria ressurreição, o que seria ressuscitar, não entendiam nada disso. Mas tinham tido a maior experiência com Deus da vida deles. Nunca mais se esqueceram daquilo. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, a primeira coisa que eles se lembraram foi daquela experiência no Monte da Transfiguração. Então veja, nós teremos sim experiências com a glória de Deus na nossa caminhada, porque nós precisamos disso. Mas há um contexto em que isso acontece. Se a sua vida não estiver sendo conduzida por Jesus, não adianta. Não vai acontecer. Se você não tiver uma visão clara da santidade de Deus, respeito por essa santidade, e querer viver santidade de vida, não adianta. Isso não vai acontecer. Se você não souber que além da devoção é preciso cumprir a sua missão e não estiver cumprindo sua missão como testemunha do Evangelho, não vai acontecer. Se você acha que conhece todas as coisas e não sabe respeitar os mistérios da vida que não tem explicação, não vai acontecer. Se não reconhecer seus limites para interpretar e entender tudo, não vai acontecer. E se você não estiver disposto a ouvir o Senhor, a obedecer a sua palavra, também não vai acontecer. Porque a glória de Deus se manifesta nesse contexto. Nesse contexto. Então não vai acontecer, ou é mentira, ou é ilusão, ou é invencionice, ou está querendo fazer figura, ou está querendo enganar os incautos. A glória de Deus se manifesta nesse contexto. Agora, saiba, você não está sozinho. Nesse contexto, as lutas que você vai ter que atravessar, os momentos difíceis que você vai ter que passar, esse contexto é o contexto em que a glória de Deus se manifesta a você, para mostrar para você que você não está sozinho. Que Deus está com você. E você vai sair de lá com aquela certeza grande de que a glória de Deus esteve ao seu lado. Motivado, com a sua fé renovada, pronto para a luta. Pronto para a luta. Eu tive aqui nessa igreja, um pouco antes da minha cirurgia, em que eu tirei o rim direito. Em 2008 eu tive tuberculose renal. E não sabia nem que tuberculose dava em rim, eu achei que era só pulmão. Mas quando eu descobri, o rim direito já estava todo carcomido e não tinha mais vida, eu tinha que tirar o rim. Eu nunca tinha operado antes, nunca tinha dormido num hospital, a não ser para acompanhar meu pai. Nunca tinha tomado anestesia geral, não fazia a menor ideia do que era isso. Alguém tentou me confortar dizendo, anestesia geral é uma espécie de morte interina. Eu falei, pelo amor de Deus, que conforto é esse? Não, nunca tinha entendido nada disso. Aí eu estava terminando aqui o encontro de comunhão, aí veio uma senhorinha já idosa mesmo, mas franzininha, magrinha, baixinha, nunca tinha visto aquela senhora na minha vida. Ela chegou perto de mim, olhou para mim e disse assim, pastor, o que o senhor acha de mim? Eu olhei para ela, falei, eu acho a senhora legal, parece uma pessoa legal. Ela falou, não. Veja se está faltando alguma coisa. Aí eu fiquei mais constrangido ainda. Ela, olhe e veja se está faltando alguma coisa. Aí eu respondi para ela, não, parece que está tudo em cima aí. Está tudo certinho. Ela falou, pois é. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu tive tuberculose renal. Tive que tirar o meu rim direito. E eu estou com 85 e nunca me fez falta esse rim. Aí disse isso, beijou a minha mão e saiu. Foi embora. Nunca mais eu vi.
glória de Deus se manifestando para fortalecer você. E domingo passado eu tive a última experiência com a glória de Deus também. Eu entrei nos últimos 15 a 20 dias, entrei numa espécie de depressão espiritual. Mas muito caído, questionando se valia a pena tudo isso que eu ando fazendo, pregando. Eu aceitei esse ano, durante quase 20 anos aqui nessa igreja, eu sempre evitei sair, eu não gosto de viajar, mas a partir do momento de uma conversa séria que eu tive com uma pessoa que virou para mim e disse: você não tem o direito de fazer isso, as pessoas precisam ouvir o Evangelho, você não pode ficar se negando a isso, há muita bobagem sendo dita, e é preciso que pessoas que conheçam bem o Evangelho digam, porque senão vai ter mais gente dizendo bobagem do que dizendo coisas corretas a respeito do Evangelho. E aí eu fiz um propósito, pelo menos esse ano de 2017, aceitar alguns convites para falar, mas aí entra em avião, sai de avião, e daqui uma semana eu vou na segunda-feira, vou a Campinas, depois volto, embarco direto para o Espírito Santo, só retorno no sábado. Aí essas coisas começaram a encher meu coração de dúvidas, e eu comecei a perguntar: para que vale tudo isso? A maioria das pessoas ouvem, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ninguém hoje está interessado em ouvir o que você tem a dizer. As pessoas estão cuidando da sua vida. Essas coisas não levam ninguém a uma transformação desse jeito como você imagina, não. E eu comecei a entrar numa crise, mas numa crise. Domingo passado de manhã eu estava pregando aqui, eu estava arrasado por dentro, mas tão arrasado que quando terminou o culto, terminou a IBD, eu entrei no carro, virei para a Jussara, sentei do lado dela. Eu não estou dirigindo porque a minha carteira de motorista está vencida, então eu sentei do lado dela. Eu respeito a lei. Sem carteira eu não dirijo. Então, sentei do lado dela. Eu renovo em São Paulo, né? Então tem que esperar ir para lá. Sentei do lado dela. Minha carteira não é carteira, é carta. Sentei do lado dela e falei assim: eu vou parar. Chega. Eu quero parar. Eu vou deixar de pastorear, eu vou deixar de pregar, vou fazer alguma outra coisa no reino, mas eu vou parar. Aí ela olhou para mim, não falou nada, ficou quieta, mas deve ter pensado: ih, está deprimido. Aí olhou para mim e tal. Aí saímos, aí fomos almoçar lá num restaurantezinho que tem ali na Três Rios. Almoçamos com as meninas foram com o carro delas e eu saí depois. Eu falei para elas assim: olha, eu vou passar ali na Cúfura, aquela padaria que tem ali na Três Rios, para comprar uns pãezinhos, para já deixar uns pãezinhos lá em casa para amanhã. Tá bem. Aí eu entrei na Cúfura. Olha, a Cúfura é uma das melhores padarias que a gente tem ali, sempre com pães muito bem feitos. Eu olhava e não achava nada, tudo velho, não tinha nada que eu queria. Falei: entrei aqui à toa. Eu já sem vontade de fazer nada e ainda entro aqui à toa. E fui saindo irritadíssimo por ter entrado ali à toa. Quando eu estou saindo, eu vejo um rapaz atravessando a rua, vindo na minha direção, rindo para mim como se me conhecesse desde a infância. Aí ele veio e disse: pastor Carlos Novaes. Eu disse: sim, meio assustado. Ele falou: olha, eu vi o senhor atravessando aqui para entrar na padaria. Eu disse para minha esposa: eu preciso falar com ele. Joguei meu carro aqui na calçada e deixei o carro ali em cima e vim aqui para falar com o senhor, que é o seguinte: por favor, continue pregando o Evangelho, que o senhor tem abençoado demais a minha vida. Nunca fui à sua igreja, não sei onde é a sua igreja, mas eu acompanho as suas mensagens pela internet. E ela tem mudado minha vida. Olha, é só isso que eu queria lhe dizer. Continue pregando. Deu a volta e foi embora. Eu fiquei num estado de choque tão grande.
que eu queria perguntar, sim, mas de que igreja você é? Quem você é? Como é seu nome? Essas coisas que a boa educação manda pelo menos perguntar. Mas eu fiquei num estado de choque tremendo, eu fiquei ali parado, o homem entrou no carro, aí eu só vi aquele carro saindo embora, fiquei ali um tempo, falei, gente, o que é isso? Eu já não entrei nessa padaria à toa, com certeza. Aí voltei para o carro, sentei do lado dela e falei para ela assim, olha, agora eu acabei de receber um anjo do Senhor falando comigo. E dentro de mim, aquela voz me dizendo, gostou da chupeta? Está confortadinho? Está confortadinho? Está animadinho agora? Então faça o favor de voltar a trabalhar e deixe de pensar besteiras. Eu senti exatamente como se Deus estivesse me dizendo isso. Deixa eu dizer uma coisa a você. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos que a glória de Deus se manifeste. A gente fica deprimido, a gente fica desalentado, não importa se você é pastor ou não, a gente se deprime, se desalenta, se sente oprimido pelas circunstâncias, oprimido pela situação, mas porque Deus sabe quem somos, a glória dele se manifesta. É nesse caminho que estamos, e é esse Deus que cuida da gente. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando este último hino que nós temos agora na nossa ordem de culto.